Hoje o papo é com ele, o grande Jair Bolsonaro. A gente vai entrar nas polêmicas, nas curiosidades e nos bastidores que quase ninguém sabe. Sem filtro, sem rodeio, daquele jeito que você curte. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem conteúdo novo na nossa playlist com os nomes mais falados do Brasil. Tá imperdível. Entendi. Bom, ó, vamos falar um pouco do lance de tu tá, pelo menos por enquanto, inelegível. Porque eu já vi tu falando que, puta, isso é meio frágil, pode ser que eu consiga voltar para as eleições de 2026, ou qualquer coisa assim. Mas tu, basicamente, o que te tornou inelegível foi mostrar o inquérito 1361 pros embaixadores, né? Basicamente Primeira isso. coisa, como é que apareceu esse inquérito? Quando as eleições de 2018 acabaram, o segundo turno, eu ganhei. Chegou um papel lá no TSE dizendo que havia tido fraude. Em 18. 18. Tá. A presidente era a Rosa Weber. De imediato, ela tomou as providências e na semana seguinte do segundo turno foi aberto o inquérito, 1361. E ele começou a apurar. Ver o que tinha acontecido. Tem 3 coisas ali esquisitas nos depoimentos, tá? Mas vamos lá. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Quando em 21 estava lá tramitando a PEC do voto impresso no Congresso, Tá. e alguém teve ideia dos deputados, descobriu esse inquérito, que eu não sabia dele, tá? E resolveram pedir para a PF. Então, por unanimidade, os parlamentares dessa comissão de emenda à Constituição pediram e Pra poder fazer o quê? para ver o que estava no inquérito. Pra poder tomar alguma decisão. E para ficar mais robusta a peça do voto impresso. Tá bom, tá. Tá? E o TSE, então esse delegado da PF encaminhou a peça. E o deputado que fez o pedido, que era o relator, era o Felipe Barro do Paraná. E ele teve o cuidado, é um excelente parlamentar, bastante cuidadoso. Né? Tá. Ele até fez o cuidado. Se tiver alguma parte do inquérito que seja sigilosa, não nos envia essa parte, só o que for ostensivo. O delegado falou, tudo é ostensivo. Encaminhou para ele. E daí distribuiu o parlamentar, eu tomei conhecimento. Daí fui ler aquele negócio lá, você cai para trás. Bem, 2 meses antes da reunião com embaixadores, o ministro Fachin era presidente do TSE. E ele reuniu-se com embaixadores. E falou do sistema eleitoral, que era seguro, etc. E terminou dizendo algo parecido como, ó, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador. Tá. Bem, quando eu vi aquilo, e essa política externa é privativa do presidente. Ele podia convidar para tomar uma Coca-Cola, um salgadinho, fazer uma festa lá, né? Tudo bem, mas tratar de qualquer outro assunto, não. Isso é privativo do presidente. Eu vi aquilo, resolvi convidá-los e mostrei o inquérito 13.000. Isso que te matou, mostrar o inquérito, não Mas o foi? inquérito ostensivo. Tanto é que no dia seguinte é que esse inquérito foi classificado como confidencial. É que todo o inquérito da Polícia Federal, ele é, a princípio, confidencial. Tem uns que são bem confidenciais, né? Tipo, eu não consigo pegar qualquer inquérito na Polícia Federal. Tem todo um processo, tem que ir na polícia. Olha só, todos os inquéritos que eu respondi vazaram. Todos, sem exceção. Tá bom. Todos. Tá. Esse daqui, a partir do momento que foi classificado como confidencial, eu não posso falar para você aqui agora. O que tem nele? Eu gostaria foi de falar. Foi mesmo? Assim, a gente não pode se dizer... Eu vi você falando, acho que em algum lugar, que acho que foi no Léo Dias, que esse inquérito se tornou confidencial. Foi após a reunião. E aí vamos não falar o que tem é nele, que então isso. Foi feito foi uma live, né? Mas é porque não foi muito difícil descobrir o que tem nele. Eu só fiz uma pesquisa e descobri rapidinho. Então, sei lá, você que tá em casa e quer saber, é muito fácil. Só pesquisar aí para inquérito 1361 que você descobre facinho, a gente não precisa... Mas se eu falar aqui, e a gente não precisa se complicar. Vou ter complicação. Não temos liberdade de expressão. Agora, me acuso de mentiras e eu tenho que tentar me defender. Quando eu quero mostrar a origem do problema, eu não posso mostrar. Se bem que meus advogados pediram esse inquérito capa a capa. E que seja derrubada a classificação de confidencialidade dele. Que aí está o problema.
Aí tá a origem. Agora, se você pegar tem a ver, você pegar o inquérito da PF e depois lá o Gonê também, que concordou com tudo, até aumentou mais coisa, o golpe começou em 29 de julho de 2021. É o dia da live. E ali, o que a PF fala? Que eu divulguei desinformação. O que eu divulguei foi um inquérito. E por que esse inquérito está aberto até hoje, não foi fechado? Então, quando eu falei com os embaixadores, no dia seguinte, o delegado foi afastado do inquérito, foi colocado outro. O nosso ministro do TSE determinou que a PF investigasse e punisse o delegado. A PF respondeu que não tinha como punir, porque o inquérito não tinha classificação sigilada. Também o ministro do TSE oficiou a Câmara dos Deputados para que tomasse providências contra o deputado Felipe Barros do Paraná, e a resposta da Câmara é que o inquérito era ostensivo. Tanto é que foi mostrado esse cuidado do Felipe Barros ao pedir o inquérito se havia algo que não podia ser revelado. A resposta foi não. O inquérito está aberto até hoje. Tá, então. E aí agora a estratégia é correr atrás dessa decisão. Tem como não, olha só, é difícil você falar em provas, né? A peça, não é porque é meu advogado, a peça deles sobre o inquérito da PF é algo irretocável. Tanto é que você não vê a imprensa descendo o pau. Alguns até nos defendem, outros vão mais devagar um pouquinho, porque não tem razão de ser. Por exemplo, a defesa nossa foi em cima de jurisprudências. Quando fala de delação premiada. Delação premiada tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Eu não posso falar, eu dei pro Flor 10 milhões de reais. O que é isso? Não vale. Então, quando fala espontaneidade, você vê uma coisa muito importante. O ministro Alexandre de Moraes divulgou alguns recortes. Toda delação premiada, por lei, ela começa a ser filmada na sua qualificação. Eu falo quem eu sou, meu quem nome, eu sou, teu nome, endereço, e termina a filmagem, encerrado, os advogados tomam conhecimento para assinar as peças. Sem corte. E nós pedimos sem corte. Porque você vê, num áudio vazado do CID, que ele falou com alguém, ele falou, não adianta eu falar a verdade que eles não querem. Eles falam, olha, a tua delação está muito boa, fale a verdade, não é assim. O tempo todo conduzindo. E você vai saber quem está com a verdade ou não quando você tiver essa delação premiada, da qualificação até a conclusão, de todos os 11 momentos. Não é de um ou outro, todos os 11 momentos. Então você expõe a verdade. Agora, por que querem correr? Para tentar esconder isso daí. Eu acho que eles querem correr para te manter fora de 2026. Se eu devesse, você acha que eu estaria aqui conversando contigo? Eu te conheço. Você não ia aliviar para mim. Você não ia passar pano em cima de mim. Não, aliviar não vou. Não vai, pô. Então, o que eu estou explicando para você aqui é o que aconteceu. Eu explico de forma bruta o que aconteceu. Os advogados, é uma questão técnica. Como estava o advogado Paulo agora há pouco, na OS Sem Filtro, falando sobre essas questões mais técnicas. Que hoje em dia a classe de advogados está desprestigiada. Completamente desprestigiada. E estão perdendo o seu valor. É para que eu contratar um bom advogado? Se a decisão não depende desse advogado. Depende de quem tem amizade em algum lugar por aí. Então isso tudo vai somando até para dar força para a gente. Como é que eu vou encarar domingo, 10 da manhã, que vai uma multidão, não sei de quanto, espero que vá 1 milhão, apelo até que compareçam, porque não é o meu futuro. Pouco teu sim, Bolsonaro. A anistia te ajuda, pô. Não, olha só, o processo da anistia, lá atrás não tinha nada a ver comigo. Eu sei, mas não ajuda. Depois do relatório da PF, a PF botou no ano de janeiro. Eu falei, mas me botou por quê? Quando eu perguntei pra você, foi dia 8, se fosse dia 15 de janeiro, se fosse 30 de março. Ué, o presidente era o Lula. Não era eu. Ele tinha todos os comandantes de Forças Armadas com ele. Todo mundo com ele. Tudo foi muito lá você pode ver. 8. Você vê, o próprio ministro José Múcio, da Defesa, ele falou, aquilo não é golpe de Estado, o Rio de Janeiro. Você pega outros falando também, até o Michel Temer falou, algo nessa linha também. Um golpe de Estado não é dessa forma que é feito. Uns coitados com Bíblia no baixo do braço, bandeira do Brasil, e orando.
Não é isso, isso não é golpe Por de que Estado. tu acha que estão estão te perseguindo, já que Não, olha se só, essa é olha só. a ideia? Jogo de poder. Há muito a esquerda percebeu que começou a aparecer uma nova força no Brasil. A direita começou a deixar de ser uma geleia e tomar forma. Não chamo de radicais. É ser radical falar e respeitar Deus, pátria, família e liberdade? Quando até... Não começa muito radical, não, mas é que todo mundo radical começa aí, tá ligado? Aí os caras ficam meio, porra, sei lá, cara. Mas tudo bem, vai lá, continua. Quando o pessoal fala que somos radicais, o que nós fizemos de radicalismo? Qual a bandeira dos radicais? Não tem. A extrema-direita. O que é a extrema-direita? É para tentar desqualificar. Mas tá, lá no final, a gente falou um pouco sobre inelegibilidade, daqui a pouco a gente volta se for o caso. Mas, cara, quando saiu o resultado de 2022, que tu perdeu por pouco, acho que são 2 milhões de votos a diferença, Sim, alguma sim. coisa assim, né? Nossa, com certeza é um sentimento de merda, putz, perdi, não sei o que e tal. Passa pela cabeça ali jogar nas 4 linhas e fazer alguma coisa? Como é que nem lembra que você estava falando, pô, a Dilma chegou a pensar em alguma coisa? Querem criminalizar liberdade de expressão. Aham. Eu espero que não comece a criminalizar liberdade de pensamento. Tá. O que você está pensando a meu respeito? Sei lá, Não sei. eu espero que você esteja falando a verdade. É isso que eu tô pensando aqui, tá ligado? Mas tudo bem. Você pode ver uma coisa muito importante. Até tem a ver depois com... E que você é incomível também. Muito mau gosto, né? Vai. Repare, porque eu conversei com os comandantes militares sobre dispositivos constitucionais, defesa, sítio. Eu perguntar por que essa maluquice aí. Quando acabaram as eleições, um pouquinho antes, foi mostrado, o vídeo foi mostrado depois, né? O vídeo seria a reunião do golpe. Tinha umas 40 pessoas com plaquinha na frente. Pô, reunião do golpe, que pipoca é essa? Preparar golpe com 40 pessoas com plaquinha na frente. E dado momento eu falei, olha, não adianta de ter 70% nas ruas e aparecer 49% no TSE. Coincidência, apenas coincidência. Acabaram as eleições. Teu advogado, tudo bem? Lógico, ninguém estava satisfeito, né? Porque Claro. eu arrastava multidões. São Paulo aqui, algum dia, tinham 300 mil motocicletas conosco aqui. Os evangélicos, 80% conosco. Eu nunca tive, coisa rara, padres, né, católicos, na minha lá estavam, o agro fechado comigo. Mas da mesmo jeito que tinha uma galera que te amava, os caras te odiavam também. Peraí. A gente vai chegar lá. Vai. Nós tínhamos 20 milhões de pessoas que recebiam Bolsa Família, em média 190. Com responsabilidade fiscal, passamos para no mínimo 600. Levamos água para o Nordeste. Tá? Criamos o Pix em novembro de 20, em plena pandemia. Sobre o Pix, na verdade, foi o Banco Central e ele já vem Peraí, fazendo desde o 2016, Banco pô. Não, estudar é outra coisa. É. O homem estudava ir à Lua desde quando? Desde quando o homem queria ir à Lua? Mas, pô, o Pix Peraí, saiu... você quer tirar do meu governo o Pix? Não. Só que... Começou com o Temer o estudo do Pix. Isso. Começou é isso com que eu tô mas não dizendo. vou negar Tá bom. nada. Começou com o Temer. Agora, por que evoluiu no meu governo? Porque teve vontade de fazer mais rápido? Não, mas olha só, a pandemia fez nós pagarmos o auxílio emergencial. Tá. Pagamos para 68 milhões de pessoas. Dava 50 bi por mês. E quando chegou a hora de acabar... Pra muita gente, né? Sim, acabar com o auxílio emergencial, que a gente não aguenta. Sobraram em torno de 40 milhões de pessoas que tinham uma conta no banco, mas não ia no banco movimentar. Tá. Porque tinha que pagar alguma coisa, tinha taxa, ou não recebia o suficiente, ou vivia de vender coisas por aí e levar para casa. Tá. Bem, tipo vender um bolo sim, Tá. água no sinal. Tá. E daí então resolveu-se o Paulo Guedes, não é nem eu, né? E quem trabalha não sou eu, quem trabalha são os ministros. O Paulo Guedes, que não foi nem o Banco Central. Quem escolheu o Roberto Campos do Banco Central foi o Paulo Guedes. Tá. Ué. E daí então veio o Pix em novembro de 2020. Sem qualquer taxa. Eu lembro que alguns lá atrás me procuravam, queria taxar, né? Vamos começar, um até falou uma vez, né? Um bem pequenininho. Eu falei com outro linguajar, né? Que eu sou um cara educado aqui no microfone aqui. Todo grande namoro começa com um beijinho. Não vai taxar nada, que é 0,01 hoje, amanhã é 0 não sei o que lá, e daqui a pouco volta a CPMF aí. CPMF. Tanto é que essa bronca do Pix aí que apareceu, o Nicolas, que fez um baita
de um vídeo pequenininho lá que mostrou a verdade e ele não falou que ia ser taxado. E o pessoal ainda acusou, dizendo que ele tinha acusado que ia ser taxado. Mas eu acho que os caras sobre o vídeo do Nicolas, o que eu acho é que tentaram desqualificar o vídeo dele de um jeito que não, assim, não é do verdade. ângulo errado. É se quiser desqualificar, tem que falar a verdade, né? Sim. Desqualificar. Bom. E daí o que aconteceu lá? Quando a Receita Federal baixa uma sua normativa, a ideia é monitorar. Já que eu falei de beijinho, um grande amor, monitorar. Ninguém manda rosa para alguém se não quer namorar. Tá. Então, o que o Lula já tinha visto, você dá uma gulgada aí, tu vai ver, o Pix movimenta por dia na casa dos 100 bilhões de reais. São 200 milhões de movimentações por dia. Quando ele viu aquilo, ele deve ter pensado. Tá? Se é que ele pensa, né? Mas, calma aí. Vamos lá. O que o pessoal da equipe econômica do Haddad, né? O Haddad, ele gosta, gosta de taxar mesmo, tá certo? É a coisa mais fácil para ele tirar dinheiro taxando. Ele deve ter pensado, a CPMF... Tá achando maneira os memes que os caras fizeram do Haddad? Eu até sugeri... Tu gosta de uma piadinha? Eu sugeri alguns memes também, não sei se o pessoal fez, eu sugeri, né? Tá. Mas vai lá, ele... quando ele viu aquela grana toda do Pix... Um que eu sugeri lá, não sei se alguém fez, taxaria até seus ventos. Caralho, entendi, tá bom. Entendeu? Então, quando ele viu aquilo, 0,38, se botar 0,20, 100 bi por dia, são 200 milhões, são 6 bi por mês, são 72 bilhões por ano. Ele, no meu entender, eu estou fazendo mau juízo dele, dado que o dele. Ele, preparou o terreno. Ia começar também, com esse monitoramento, a investigar a vida de quem bem entendesse. Ele veio aqui semana passada e falou outra coisa. Podia cobrar também, começar a cobrar imposto de renda de acordo com o rendimento total. Como é que vai saber? Você que é ajudante, você que é pedreiro, por exemplo, você compra material para lá botar na minha casa e você está movimentando dinheiro para você? Não. Uma parte que eu dei para você fica contigo. Então ficava esse espaço, esse fio desencapado por aí. Não dá para você ser assim. Quantas vezes eu falei, não sou economista, é bem claro, quem manjava era o Paulo Guedes. Lá, a cada 100 piruadas que eu dava, o Paulo Guedes aceitava uma minha. E assim mesmo, piruada é só nós dois. Para evitar um cara ouvir aqui e vazar besteira por aí, que realmente quem entende é ele. Dá pra fazer PG? Dá ou não dá? Ou posto de piranga, como eu chamar. Dá. Não dá, não dá. Tá certo? Então, no meu entender, era uma ideia para preparar algo mais tenebroso contra a população. Isso foi abortado. E o vídeo do Nicolas ajudou muito essa questão. Ele teve uma... Eu digo pra ele um golpe de sorte, com todo respeito. Ninguém esperava aí 300 milhões de visualizações. E uns bots também, com todo respeito. Porque mais do que a população brasileira, porra. Mas se eu acho, assistir 2 ou 3 vezes o vídeo, você... Não, mas é muita coisa. Muita coisa. 300 milhões de views, é muita coisa. Isso foi pra fora do Brasil, com toda certeza. Bom, deve ter. Mas... E o moleque é bem quisto por aí? Tem esse, o Nicolas. O Nicolas é bem quisto, né? Um jovem de 28 anos de idade, já tive essa idade também. Tem que ficar um pouquinho mais velho, não tem, Bolsonaro? Porque, eu vi... Por que eu tô falando isso? Não tô falando isso pra diminuir ninguém, nem pra te colocar na posição de diminuir também, não. Mas é que eu vi recentemente uns papos aí que queriam diminuir a idade pra se tornar presidente e tudo mais. O deputado Elos Biondini, de Minas. Mas era bom, eu acho importante um cara ter repertório de vida. Não dá. Eu me lembro meus 30 anos de idade. Era um bosta, com todo respeito. 10 anos atrás eu era muito mais bosta do que eu sou hoje, pô. E nada como a idade. Até porque diminuía para presidente e senador, de 35 para 30. Senador, não dá nem para senador pensar. Até porque não ia passar no Senado, que a velharia do Senado que vem para a reeleição... Ia ter mais concorrência. Queria aumentar ali a concorrência, não ia. Tá, é verdade. Então não foi para frente isso aí. Agora, de vez em quando, algum jovem também, de pouca idade, né, pensa em ser presidente da República. Por exemplo, você fala Gustavo Lima. Gustavo Lima. Um baita de um profissional, empresário, tá? Tem uma popularidade no Brasil todo e tem tudo para se candidatar e fazer um bom papel nas urnas, tudo. E o que eu vejo nele também, que eu converso muito pouco com ele tem vontade de arrumar. Vou resolver, tá certo? Isso chega à vontade de arrumar aí a popularidade? Por que tu quis virar presidente, por exemplo? Você vai acreditar. Eu perdi a paciência com a Câmara. Eu vou cuidar da minha vida. E aí, vou tentar ser presidente. Foi em novembro de 2014. Tá. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube, sem querer, né?
Eu estava na Academia Militar em Resende, a garotada ia se formar em novembro. Pela primeira vez me deixaram livre, né? Que geralmente eu era vigiado. Tinha pelo menos 2 oficiais do meu lado para conduzir. Por quê? Eu não sei. Muita alteração, cara? Não, não é alteração. Não sei. É talvez um excesso de zelo, né? Tá. E daí eu apareci na região lá da ponte do Rio Alambari. E tava a garotada esperando aquele momento para entrar no pátio, né? Se formar, ir embora de Resende, né, cara? E daí eu cheguei. Vale a pena vocês botar no YouTube esse vídeo, né? Tá. Você bota Academia Militar, novembro, Bolsonaro, cadete. E eu falei pra garotada, sou candidato a presidente em 18, 4 anos depois. Muita coisa pode acontecer, até ficar pelo caminho. E a molecada, do dia da formatura, é prova de qualquer coisa. Você está se formando, é prova de qualquer coisa. Tá? Me chamar de líder, batendo palma, etc. Tudo bem, tá certo? E ali estava, e eu vim candidato, não sei o que passou pela minha cabeça. Quando a Dilma foi reeleita, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser nesse Brasil? Tu já tava com a Michele. Tava, né? eu casei com ela em 2008, se não me engano. Tá, e aí tu trocou... Se eu errar aqui, ela me dá bronca. E não erra não, hein? E tu trocou essas ideias com ela, eu imagino. Puta aí, amor, falei alguma coisa, o sentimento que ela não acreditou. Ah, não acreditou, melhor do que não gostou. Né? Não, porque eu comecei em vez de voltar na quinta-feira à noite, eu estava voltando na sexta das viagens pelo Brasil. A minha primeira viagem foi em Manacapuru, Amazonas. Imagina tu chegando no barquinho sozinho em Manacapuru, olha para o aeroporto, olha para o porto, tem 200 pessoas. E eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? E a turma do porto, o que esse maluco está fazendo aqui? Eu tava lá, fomos lá para a escadaria da igreja, batemos um papo e comecei a rodar o Brasil. Entendi. A rodar o Brasil. E daí, no meio do caminho, apareceu um outro, um tal de Alex Ceará também, que começou a me ajudar e falou, você tá vindo para Fortaleza, vamos fazer um grande movimento no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha lá mais de 1.000 pessoas. Daí começou a pegar essa onda. E aí começou a ir na TV, e aí começou... Não, a TV que eu ia era programa complicado, né? Não, os caras... Casa de Família, por exemplo. Sim, sim. Mas tu foi ficando uma cara conhecida, isso é importante. Aquela pauta LGBT estava muito... Eu realmente não falaria aquilo que falava no passado. Hoje em dia, o entendimento é outro. Tá? As pautas LGBT potencializavam. Valeu demais, amigos, por acompanhar até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e comenta o que achou. Ah, e no link aqui embaixo tem um canal oficial do Flow Podcast, que você não pode deixar de conferir. Então, já se inscreve lá também. E não para por aqui. Tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos e vem com a gente!